No nosso Café com Fé de hoje, nós iremos estudar sobre as lições da vida de Ana, uma mulher conhecida na Bíblia pelo poder da sua oração. E através do que Ana nos ensina, nós também iremos aprender lições sobre a importância da oração. A oração que é a nossa forma de se comunicar com Deus. Seja para agradecer, seja para pedir, seja para reclamar, né? Seja lá como for, mas a oração é a forma que Deus nos deixou para que a gente consiga se comunicar com Ele no momento em que a gente precisar, independente de onde a gente esteja, de como a gente esteja vestido, de como a gente esteja naquele momento. A oração é a forma mais rápida e eficiente de Deus nos ouvir, de Deus escutar aquilo que nós desejamos. Então, bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é terça-feira, dia 17 de janeiro de 2023. Sejam muito bem-vindas. Louvo a Deus por sua vida, por estar aqui. Já pegue o seu café, já pegue a sua Bíblia e vamos começar o nosso devocional de hoje. Dia clareando aqui. Ana foi mãe do profeta Samuel. Ela é uma das mulheres mais conhecidas da Bíblia, porque orou a Deus pedindo-lhe um filho. Ela foi uma das mulheres de Eucana. Sua outra esposa, Penina, tinha vários filhos, mas Ana não tinha. Penina provocava muito a vida de Ana, pois Ana era estéril e não podia dar filhos a Eucana. A Bíblia relata que Eucana amava Ana mais do que Penina. Em 1 Samuel descobrimos que ambos eram um casal que amava e temia a Deus. Sabiam que era necessário ter um relacionamento pessoal com Deus para que suas orações fossem ouvidas. Esse mesmo relacionamento pessoal é obtido hoje através da fé em Jesus Cristo, que morreu para pagar os nossos pecados na cruz. Em 1 Timóteo 2,5, lemos: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Isso porque antes da vinda de Jesus, existiam os sacerdotes, escolhidos por Deus, que ficavam no templo e que tinham o papel de fazer essa interlocução entre o povo, aquilo que as pessoas queriam, e Deus. E eu acredito que Deus sentia falta desse relacionamento de intimidade realmente com a gente, né? Então, a partir da vinda de Jesus Cristo, quem passa a interceder por nós junto a Deus é Jesus. Não existe mais um ser humano que fique entre nós e aquilo que nós falamos para Deus, aquela mensagem. Então, hoje nós temos acesso direto a Deus através de Jesus Cristo. E é por esse motivo que sempre ao final, e eu aprendi assim, dentro da igreja evangélica, cada denominação tem a sua a forma, mas eu aprendi que toda oração deve terminar se dizendo em nome de Jesus, amém. Por quê? Será Jesus que levará as nossas orações, as nossas preces, as nossas súplicas, os nossos agradecimentos, seja lá o que for, para Deus. Então é por isso que se ora em nome de Jesus, Cada ano, Eucana e suas esposas viajavam do monte onde viviam até a cidade de Siló para oferecer sacrifícios de acordo com a lei do Antigo Testamento. Então a gente já viu que naquela época podia-se ter duas esposas, e eles tinham esse hábito de oferecer sacrifícios, lá no templo. Durante essas viagens, Penina atormentava Ana constantemente. No entanto, Eucana amava Ana. Como ela não tinha filhos,
ela lhe oferecia uma porção dupla do banquete que ocorria depois do sacrifício, todos os anos. Ana se sentia pressionada. Algumas de nós também experienciamos certos tipos de pressão. O mais importante é como lidamos com essas pressões. A Bíblia não nos diz que Ana tentou se vingar de Penina. Nada indica que ela estava brava com seu marido por ter outra esposa. Não encontramos nenhum registro de que ela culpava a Deus por sua esterilidade. Ela continuou com suas responsabilidades de esposa. Devido ao fato de chorar muito e não comer, seu marido sabia que ela não estava feliz e perguntou-lhe: "Não sou eu te melhor do que muitos filhos?" Porque realmente a gente fala muito disso. O marido, o homem, ele se torna pai, mas existe uma relação diferente do pai com os filhos, diferente da que a mãe constrói, né? Então, por mais que você tente explicar, e seu marido não vai compreender exatamente como você se sente, né? Porque é um sentimento teu, é algo que você está experimentando, experienciando, né? Vivendo. Então, fazer sempre a nossa parte, o nosso crescer de casa dentro do nosso relacionamento, né? E à medida que o nosso marido for sentindo e vendo a nossa evolução, a nossa persistência naquilo ali, naturalmente ele virá, né, fazer parte da jornada e te acompanhar aí no processo. O que Ana fez em sua angústia? Ela abriu seu coração a Deus por meio de uma oração silenciosa. Não podia expressar com palavras seus sentimentos mais íntimos, mas mesmo assim ela orou. Então, como se não fosse suficiente a dor que sentia, o sacerdote Eli interpretou mal seu comportamento e a acusou de estar embriagada. Ainda teve isso. A Ana, coitada, estava tão chateada, estava com o coração tão cheio de questionamentos, que quando ela orou a Deus no templo, ela foi mal interpretada. E a gente traz isso para a nossa realidade, né? Quantas vezes nós somos mal interpretadas, quantas vezes nós somos julgadas, né? E até ouvimos, se esquecer engravida, ai, para com isso. E algo que eu venho falando muito, né? Que a gente precisa construir essa rede de apoio confiável, de pessoas que de fato nos compreendam, porque se não for assim, a gente não vai ser bem interpretada. E parar de achar que as pessoas vão compreender o que a gente está sentindo, porque não vão. O único que de fato vai saber o que está dentro dos nossos corações, o que a gente sente, é Deus. Então não adianta procurar compreensão das outras pessoas, e pelo contrário, quanto menos você falar para as outras pessoas sobre o que você está vivendo, melhor. Use esse privilégio de ter acesso direto a Deus, independente da forma como você esteja, e fale com Deus, conte para Deus, né? Ana estava no templo e expressou tudo aquilo que ela estava sentindo, e foi julgada porque tinham outras pessoas ali. Com certeza, dentro do quarto dela, com a porta fechada, de joelhos no chão, ela e Deus, ela não teria passado por esse constrangimento. Então, às vezes, você passa por constrangimentos na sua jornada por sua própria culpa, porque, na verdade, eu nem gosto dessa palavra culpa, mas por sua responsabilidade. Porque, ao invés de se voltar para dentro de você e procurar as respostas, você é a carroça vazia, fica aí fora, passando, né, a informação adiante, recolhendo dicas, recolhendo comentários que poderiam muito bem ser dispensados. Então é preciso ter atenção com isso, né? Ana é um exemplo de fé, pois após orar, acreditou. Ela confiava tanto em Deus que mudou completamente e alegrou-se.
Oramos com esse tipo de fé, apesar de orar frequentemente, nos preocupamos. E aí, Deus disse lá em Mateus 6, 30 a 33 para os seus discípulos: Ora, se veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno. Quanto mais a vós, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquietais dizendo: que comeremos, que beberemos, ou que vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai sabe dessas necessidades. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Deus respondeu à oração de Ana. Ela concebeu e deu à luz a um filho, chamado Samuel, que significa do Senhor o pedi. Olha que lindo! Cada vez que Ana falava o nome do seu filho, ela recordava o que Deus havia feito por ela. E aí, qual que é a chamada de atenção principal do nosso Café com Fertilidade de hoje? Quantas vezes você ora e pede, mas no fundo do seu coração, nem você mesma acredita que é possível que Deus realize aquilo que você está pedindo e desejando? Na minha jornada de tentante, olhando para tudo que eu vivi, né, hoje já tendo passado por tudo, eu vejo o quanto eu confiei e me lancei de fato a Deus. De descansar meu coração. Foi a época assim em que eu mais confiei que Deus faria. Em várias situações, em várias coisas que foram acontecendo, na jornada de tentante a gente não tem controle sobre as situações, né? Nem o melhor médico, nem o cara mais especialista de não sei, nenhum ser humano que possa vir a te ajudar vai te dar garantias de que você vai engravidar agora ou depois. Ontem eu atendi uma moça à noite que está tentando engravidar há pouco tempo e já estava desesperada. Eu acho que até ela parou de me seguir, porque eu disse a ela exatamente isso. A gente precisa orar, confiar, fazer a nossa parte e esperar. Se você está fazendo tudo que está ao seu alcance, né? E o positivo não veio, porque ainda não está pronto, porque ainda não é hora, porque ainda não chegou para você. Se desesperar, questionar a Deus, ter ansiedade, achar que tem que ser no seu momento, não é assim. Na história de Ana nós vemos claramente que durante muito tempo ela orava a Deus, né? Ano após ano eles iam lá oferecer o sacrifício e Ana orava por um filho em seu benefício próprio, em seu favor próprio. Ela queria um filho para ela. Somente quando Ana conseguiu compreender a vontade de Deus para a vida dela e compreender que o filho que seria fruto do seu ventre nasceria para servir a Deus com um propósito, com uma missão muito maior do que ser apenas o filho de Ana, a bênção chegou. Quando Ana se deixou, abra o seu coração para ouvir essa palavra, minha amada, minha preciosa. Quando Ana se permitiu viver a vontade de Deus para sua vida e ser usada como instrumento para dar a vida a um profeta, um homem de Deus abençoado, a bênção chegou na vida de Ana, na casa de Ana. Muitas vezes você mesma está bloqueando a chegada do seu filho. As preocupações do e se, né? Na minha jornada a gente teve isso. Eu conto que meu marido sempre se preocupou muito dessa questão de não faltar, e quando o diagnóstico chegou pra gente e a alternativa era pagar por um tratamento, que até hoje eu não sei quanto custou,
A única coisa que eu sabia no meu coração é que precisava confiar em Deus e que daria certo. E que nada faltaria, que Deus proveria. Não tem explicação. Se eu fosse colocar na ponta da caneta tudo que foi gasto, tudo que nós precisamos... Às vezes você quer ter tanto controle de tudo que você quer esperar para você juntar todo o dinheiro, para você ter tudo, para só então você ter um bebê. Porque você se preocupa como é que você vai pagar o pré-natal, como é que você vai pagar o parto, como é que você vai comprar roupa, como é que vocês vão viver, como é que... Entende? É tanta preocupação. Aí você tá ali orando para Deus pelo seu milagre, tá pedindo, mas a sua mente tá tão atribulada que ela tá focada nos problemas. Você tá pedindo para Deus um milagre, a bênção, o positivo, mas ao mesmo tempo você está bloqueando isso quando você mesma coloca empecilhos. De eu não tenho dinheiro, eu não tenho condições, eu não tenho tempo. Então, ou você vai seguir aquilo que Deus está conduzindo no seu coração e de fato se lançar nesse propósito de ser mãe, se comprometer realmente com o seu sonho de ser mãe, trabalhar esses pensamentos negativos aí que surgem, né? Isso é importante, porque senão seu positivo não virá. Enquanto você não compreender, preciosa, assim como Ana precisou, ano após ano, você precisa compreender qual é o plano de Deus para a sua vida. O seu filho já existe lá no berço da criação junto de Deus. E se ele ainda não veio, e se você vive uma dificuldade, é porque você precisa olhar para a sua história, para a sua vida como está hoje, e compreender o que é que precisa ser mudado aí em você, assim como Ana mudou de atitude. Ana precisou reconhecer que orava errado, que desejava um filho da forma errada, para só então receber a bênção. Porque senão, se Ana não tivesse tido esse despertar antes de receber o filho, o Samuel, muito provavelmente ele teria sido talvez um homem comum, um lavrador, entendeu? Ele não teria tido a história grandiosa que teve na Bíblia, né? Samuel tem 2 livros na Bíblia dedicados a contar as façanhas de Samuel. Olha a importância desse homem. Assim como eu vejo na minha história, na minha jornada, que se eu tivesse parado anticoncepcional e engravidado, talvez eu não teria tido os gêmeos, teria tido um bebê só. E muito provavelmente, tudo aquilo que fizeram comigo e me feriu na minha infância, inconscientemente e automaticamente eu iria transmitir e passar para os meus filhos, para o meu filho. Eu não encerraria em mim um ciclo de dor, sofrimento. Ao contrário, eu daria continuidade. Então é preciso ter a sensibilidade de conseguir compreender, assim como Ana conseguiu compreender na sua jornada, o que é que estava errado. Existe algo aí na sua história, na sua vida, na forma como você vive hoje, nas suas próprias orações, que talvez você mesma esteja barrando a sua fertilidade, esteja bloqueando a chegada desse bebê. Bom dia, seja bem-vinda. Porque se você ora pedindo o milagre, se você ora pedindo a Deus que te abençoe, mas ao mesmo tempo o seu coração está cheio de preocupações, a sua oração não tem sido sincera e você não tem de fato confiado e acreditado em Deus. É contraditório, entende? Precisa de fato viver o processo, precisa verdadeiramente compreender. Ana, quando compreendeu qual era o propósito dela viver a infertilidade, quando ela compreendeu a missão de ser mãe, ela orou a Deus consagrando o filho que ainda nem existia. Mas ela já sabia e já tinha conseguido compreender que quando ela se tornasse mãe, aquele primeiro filho pelo qual ela orou tanto, tinha um propósito. Deus tinha já uma história para aquela criança que ainda seria gerada. Foi só quando Ana se abriu e conseguiu ter essa percepção e essa visão que ela conseguiu receber o milagre, né?
Tanto que esse primeiro filho dela, o Samuel, ela consagrou ele no templo. E depois Deus abençoou ela com outros filhos. Mas esse primeiro filho, pelo qual ela tanto orou, ela entregou ele para seguir a Deus, para viver os propósitos de Deus, né? Então, quantas de vocês estão dispostas a, de fato, receber, né, aquilo que Deus tem para vocês? Porque orar, pedir, todas nós oramos e pedimos. A questão é a forma como nós estamos orando, a forma como nós estamos pedindo. Ana orou por anos de forma errada, até se dar conta de que ela estava pedindo do jeito errado. É preciso pedir, é preciso confiar e é preciso realmente seguir a instrução de Deus. Porque se for para você orar e continuar fazendo e querendo que as coisas aconteçam do seu jeito, você vai continuar nesse ciclo após ano, porque não está no seu controle. A vinda do seu bebê, a chegada dessa gravidez, ela está no controle de Deus. Ele está te cobrando e te pedindo um alinhamento daquilo que você está pedindo com o propósito que ele tem para a sua vida e já tem para esse filho. Porque a tentante, ela é a mulher escolhida por Deus, ela é a menina dos olhos de Deus para se preparar para receber um bebê. Na Bíblia, todas as histórias, incluindo a de Ana e de outras mulheres que viveram a infertilidade, todas elas passaram primeiro por uma dificuldade, onde Deus realmente bloqueou a fertilidade delas. Tem situações na Bíblia que a própria Bíblia relata que fechou a madre. Por exemplo, de Sara. A Bíblia fala que Deus fechou a madre de Sara. Porque se Sara engravidasse no momento em que ela queria, nem ela teria sido abençoada na sua casa e nem o fruto do ventre dela teria cumprido o propósito de Deus. Então, se hoje você vive uma dificuldade para engravidar, é porque você foi escolhida para primeiro se preparar para só então o seu filho chegar, para que o seu lar seja abençoado a partir da chegada dessa criança e para que você consiga ajudar o seu filho, instruir o seu filho dentro do propósito que Deus já tem para a vida dessa criança que virá. Então, não, a dificuldade não é um castigo. A dificuldade precisa ser olhada procurando compreender o que ela está querendo te ensinar, o que é que você precisa aprender dentro dessa dificuldade, para que você se torne de fato a mãe que o seu filho precisa que você seja, para orientá-lo, para amá-lo, para instruí-lo. Para isso, primeiro você precisa cuidar de você. Para isso, primeiro você precisa compreender o que aí dentro da sua história, da sua vida hoje está em desequilíbrio, né? E Ana nos mostra isso muito claramente, né? Durante muitos anos ela orou, durante muitos anos ela buscou, mas da forma errada, né? A minha oração nessa manhã é que Deus possa te dar clareza e compreensão, que você consiga ter sensibilidade no seu coração para compreender o que é que essa dificuldade para engravidar está te convidando a transformar aí na sua vida, para que você esteja pronta para receber o seu bebê, né? O fato de, na história de Ana, nós temos Penina, né? Penina que engravidava todos os anos. O fato da Ana não engravidar em nada tinha a ver com Penina, assim como vocês, né? Eu tenho recebido muitas mensagens, poxa vida, todo mundo engravidando menos eu. O fato da Penina engravidar não tirou a vez de Ana. A Ana que precisava fazer o seu próprio crescer de casa, seu próprio movimento com ela mesma, para então receber o seu milagre, né? E assim é com você. Você precisa parar de se preocupar com todas as outras mulheres que você vê grávidas na rua e começar a olhar para dentro de você. O que você precisa fazer, o movimento é seu com você mesmo, é seu com Deus, né? Dentro do seu coração, dentro daquilo que o Senhor tem tentado te mostrar e muitas vezes sozinha você não tem conseguido enxergar, né? Então vamos orar por isso, para que Deus consiga adentrar no seu coração e te mostrar de fato o que é que você precisa evoluir, transformar aí na sua vida, porque o seu bebê já existe, ele está esperando que você esteja pronta para recebê-lo. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, chego em tua presença para te louvar e agradecer pela oportunidade de estar aqui, Senhor.
Te peço que nos perdoe por todos os nossos pecados, por todas as vezes que duvidamos, Senhor Deus, da Tua vontade para as nossas vidas, todas as vezes que acreditamos, Senhor Deus, que temos o controle e queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito, Senhor Deus. Nos chateamos, nos frustramos, questionamos, Senhor Deus. Nos perdoe pela nossa impaciência, Senhor Deus, pela nossa até falta de sensibilidade em não compreender a Tua vontade, tão boa e tão amorosa para conosco, Senhor. Esteja neste momento, ó Pai, abençoando cada lar onde essa palavra chegar e tocando ao coração, Senhor Deus, de cada mulher que sonha em realizar o desejo de ser mãe. Que todas elas possam ter, Senhor Deus, sensibilidade para ouvir a Tua voz, para compreender, Senhor Deus, o desejo do seu coração para cada uma delas, ó Pai. Que cada futura mamãe consiga compreender qual é a sua parte, qual é o seu papel, Senhor Deus. E que dentro da Tua vontade, dentro do plano que o Senhor tem para a vida de cada uma delas, elas possam despertar para a missão de ser tentante, para aquilo que elas precisam, Senhor Deus, de fato, verdadeiramente mudar para conseguir receber o milagre, Senhor. Minha oração é que cada uma dessas mulheres tenha a sabedoria para receber de Ti, Senhor Deus, a compreensão necessária em sua jornada. Que o Senhor Deus abençoe, nos guarde, nos proteja neste dia de hoje. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja conosco neste dia. Abençoada seja a nossa terça-feira. Gratidão, beijos, beijos no coração. Deus abençoe.